Graça e paz, mulheres de Deus. Eu me chamo Fernanda Lima do Mulheres Comprometidas e estou com vocês para compartilhar a série Chamadas para se Levantar. Estamos vivendo em um tempo onde Deus tem levantado um exército de mulheres corajosas que buscam, que oram e falam do seu amor. Mulheres que mesmo diante de situações difíceis, elas continuam firmes e fortes, vivendo os planos de Deus para as suas vidas. Tem um louvor muito interessante da cantora Alice Maciel que diz: a ordem do Senhor é para as guerreiras continuarem marchando na oração, na vigilância, na prudência e na presença do Rei dos Reis. Que lindo a letra dessa canção. Esse tem que ser o nosso lema, a nossa bandeira. Como mulheres de Deus, temos uma missão nesta terra. E aqui eu quero meditar com vocês sobre a história de uma mulher chamada Débora. A Bíblia vai dizer lá em Juízes, capítulo 5, versículo 7, que Débora se levantou como mãe de Israel. Essa mulher, ela foi reconhecida como uma líder espiritual e política naquela época. Débora assumiu uma função de liderança sobre todo Israel. E as pessoas consultavam ela e respeitavam sua liderança e seus conselhos. Naquela época, o povo de Israel vivia sob o domínio do rei Jabi, que maltratava e escravizava o povo de Deus. O exército do rei Jabi era um exército poderoso, possuía carros de ferro e estava todo preparado para a guerra. Porém, Israel não tinha nem armas e nem forças para buscar a Deus. Israel, naquela época, eles tinham desobedecido a Deus e por essa razão eles estavam vivendo nessa situação de guerra, de conflito. Mas mesmo diante daquele cenário de guerra, Deus levantou Débora para ajudar Israel. Uma mulher de força e coragem, possuía dons proféticos que a capacitavam a receber mensagens e transmitir a Israel. Em tempos de guerra, o Senhor, Ele quer levantar mulheres que ouvem a voz e o chamado dele e se levantam quando o opositor fica de pé. Ele não quer te ver, mulher, parada, olhando para o problema e dizendo: eu não vou conseguir, eu vou desistir. Não, o Senhor não quer que isso aconteça. Ele quer você forte, corajosa. Ele deseja que você se levante e ouça a sua voz. Hoje Ele te faz um convite. Ele quer que você seja uma mulher guerreira, uma mulher combatente, uma mulher vitoriosa. Quando Débora foi ao encontro de Baraque, lhe convocando para lutar contra os cananeus, porque Deus havia ordenado que ele deveria reunir o seu exército e combater o opressor. Olha que interessante, né? Baraque, ele aceitou ir, mas ele só ia se Débora fosse com ele. E aqui eu quero te dizer, mulher, que uma mulher corajosa e cheia de Deus, ela tem ânimo, ela anima, ela encoraja as pessoas que estão em sua volta. Débora, ela foi essa mulher. Ela deu ânimo e ela encorajou os soldados de Israel. Nós mulheres precisamos nos levantar com discernimento espiritual
e profetizar sobre o nosso lar, sobre a nossa família e determinar que nós somos fortes, que nós somos corajosas. Hoje o Senhor te levanta para levantar outras mulheres. Você foi chamada para curar. Mulheres curadas, elas curam outras mulheres, porque elas receberam a cura e elas querem oferecer essa cura a quem precisa. E voltando aqui para a história de Débora, né? A Bíblia vai dizer que Débora, ela tinha certeza que Deus estava ali, que eles não estavam sozinhos naquela guerra. E ela aceita o convite de Baraque, mas ela avisou a ele que a vitória não seria dele, mas de uma mulher. Outra vez a gente vê que o Senhor levanta uma outra mulher neste cenário. O exército de Baraque, liderado por ele, com a ajuda de Débora, conseguiu derrotar as forças do inimigo, porque durante a batalha, Deus enviou uma tempestade que facilitou a vitória do povo de Israel. E com a derrota, o comandante Cícera fugiu e se escondeu na tenda de Jael. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 21, que Jael lhe cravou uma estaca na fonte e a pregou na terra. E que o comandante Cícera, carregado por um profundo sono e cansado, ali mesmo ele morreu, cumprindo assim a profecia de Débora. Aqui podemos ver um exemplo de duas mulheres corajosas que se levantaram em tempos de guerra. A história de Débora nos inspira e nos faz entender que Deus, Ele conta conosco para nos posicionarmos como mulheres sábias e guerreiras. E Débora nos mostra que Deus quer usar mulheres assim como ela. Débora, ela foi chamada para um propósito e ela cumpriu esse propósito. Então, o Senhor também nos chama para cumprir um propósito aqui nessa terra. Por isso eu quero te dizer, mulher, não desista, porque você é forte, porque você é guerreira. E no exército do Senhor, Ele conta contigo. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família e que você continue acompanhando os novos episódios.